Livros hypados no TikTok que não atenderam as minhas expectativas, que eu não achei que valeu isso tudo, todo esse hype. Veja só, não quer dizer que os livros sejam ruins, só que talvez eu estivesse com uma expectativa tão alta que acabou não sendo atendida. Talvez o hype do TikTok fez com que eu esperasse muito e me tornasse muito exigente de um livro mais simples, que não entregava uma história e tanto como era prometido. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Vanessa Castro e aqui eu compartilho com vocês sobre as minhas leituras, que são em sua maioria romance, mas também acabo abordando aqui outros gêneros. Então, se você gosta desses assuntos, de opinião, de compartilhar, de conversar sobre leitura, já se inscreve aqui no canal que eu tenho vídeos novos para trazer para vocês toda semana. Já vamos começar então com um bem polêmico, A Hipótese do Amor. Esse livro aqui ficou bastante hypado, bastante tempo lá no TikTok. Ele é uma história de uma moça que é um ambiente acadêmico, né? Então eles são cientistas. Faz um tempo que eu li o livro. Deixa eu ver quando foi que eu li esse livro. Em 2023. E eu acabei dando pra ele 4 estrelas, ó. Veja bem. Ainda dei 4 estrelas pra esse livro, tá? A ideia é que eles acabam entrando num relacionamento fake. É aquele plot de relacionamento de mentira. Aí a história vai se desenrolando. Eu, particularmente, gosto, já falei algumas vezes aqui no canal, de histórias de romance que tenham dramas altos e baixos, sabe? Um pouco daquela montanha-russa emocional. Porque eu acho que e dependendo de como for abordado isso, traz mais realidade para a história e deixa mais envolvente. Você se envolve mais com os personagens, acaba sofrendo, enfim, tal. E aí, esse livro aqui eu achei ele um pouco superficial. Não é, como eu falei, não é que seja ruim. É envolvente, é uma história fluida, é um livro fácil de ler, rápido de ler, mas eu achei assim muito superficial a história, o envolvimento dos dois. Não achei que deu uma profundidade, sabe? Também tem uma cena de Hot. Eu acho que tem uma cena só de Hot, mais pro final do livro, assim. Mas é isso, sabe? Então é um livro assim, se você quer uma leitura que você não quer se comprometer muito emocionalmente, que você quer só passar um tempo ali, esse livro pode atender às suas expectativas. Mas no meu caso não atendeu muito porque eu tava, nossa, muito no hype, o pessoal tava falando muito nessa época que era um livro sensacional, maravilhoso, não sei o quê. E essa questão de expectativa é ruim, né? Porque sempre que você lê um livro com alta expectativa, é provável que você saia daí frustrado. Então é melhor às vezes você não criar muita expectativa, pegar o livro e se surpreender, né? Porque o teu ponto de partida ali tá sendo diferente. Uma coisa é você começar daqui, outra coisa é você começar daqui. A história é a mesma, mas onde é que você tá, onde tá a sua expectativa vai determinar se vai ser bom ou não. Então, para mim, isso aqui não atendeu as expectativas. O segundo livro foi Teto para Dois, livro bem famosinho também. Inclusive ficou bastante tempo nas livrarias, naqueles livros mais pops e tal. Veja, esse livro aqui, eu dei pra ele 2 estrelas, tá? E eu li também em 2023. Mas qual que foi a história aqui? A questão desse livro é que eu achei ele meio monótono, assim, sabe? A história é legalzinha, mas assim, também não se aprofunda muito e eu achei meio chato mesmo. Diferente da Hipótese do Amor, que é uma história envolvente, fluida, rápido de ler e tal. Esse aqui eu já não achei tanto, eu achei meio chato mesmo. Então, eu fui lendo assim, sabe, quando tô, ai, bora acabar logo, porque eu tô a fim de marcar esse livro como lido para ir pro próximo. Então, foi um pouco dessa sensação que eu tive. A história desses aqui é que a moça tá sem lugar para morar e aí ela acaba tendo que dividir o apartamento. Na verdade, o rapaz, né, o protagonista da história, acaba sublocando o apartamento para ela, então eles acabam dividindo o apartamento, mas eles têm uma rotina onde eles quase não se encontram. Então, trabalham em horários diferentes e tal, e eles acabam se comunicando muito por post-its, por isso que inclusive tem post-its aqui. E aí, assim, meio chato o desenrolar da história. Não é que, nossa, que livro horroroso. Mas é porque na época não me pegou muito bem. Então, esse livro aqui também, pra mim, não valeu o hype. O terceiro livro que não valeu o hype foi esse aqui, Fale de Romance Comigo. A história desse livro é de uma moça que ela é uma escritora e ela tá com um bloqueio criativo. E ela já até recebeu o adiantamento da editora e tal, e só que ela não conseguiu produzir nada. E aí ela tem um compromisso pra isso, se eu não me engano, é um casamento. E aí, quando chega nesse casamento, ela reencontra um ex dela,
que ela não tem boas memórias, boas lembranças dele. Então ela tá assim, nossa, já tô nessa fase ruim da vida, ainda tem que ficar reencontrando com fulano. Só que ela se surpreende que ao encontrar com ele, ela começa a ter inspiração para escrever. Então ela começa a querer encontrar com ele para usá-lo ali como um muso inspirador do livro dela, sabe? Mas a história é a mesma coisa dessa daqui, só que um pouquinho mais agravada. Eu achei que foi chato. Não coloquei nem a quantidade de estrelas aqui, que geralmente eu coloco, mas eu li em 2023 também. Não lembro quantas estrelas eu dei, mas deve ter na casa dos 3 ou 2, por aí assim também. Mas eu achei chata a leitura, sabe? Então foi o mesmo sentimento que eu tive desse, só que esse aqui ainda foi pior do que esse, na minha opinião, tá? E aí eu fiquei com aquele sentimento assim de, ai, vamos acabar logo pra eu finalizar esse livro aqui e ir pro próximo. Então, por isso não gostei, assim, o hype pra mim não foi bom, sabe? O próximo livro é um livro que foi muito hypado. Eu não, os próximos 2 livros, né? Eu não quero não botar a culpa no livro. Eu acho que nesses casos, nesses 2 últimos livros que eu vou mostrar pra vocês, é mais com relação à minha expectativa em si. Então, o quarto livro foi esse aqui, A Vida Invisível de Ed Lowry. Esse aqui é um livro que ele não é bem um romance, não sei como classificar bem ele, mas não sei se é um suspense, uma coisa meio paranormal. Tem um toque dessas coisas, sabe? A ideia do livro, o enredo do livro é bem interessante. Ele foi um livro que eu achei legal a história, só que eu li devagar, não foi um livro que me pegou. Talvez na época eu tivesse muito acostumada a devorar os livros muito rápido, porque talvez eu estivesse lendo livros muito fáceis, muito envolventes, muito fluidos, e aí tem isso, né, também de você se acomodar e dizer assim, ai, só gosto de livro fácil. Então esse aqui não foi um livro tão fácil, não porque ele tem uma escrita difícil, não é isso, mas é diferente do que eu estava acostumada. Então, não me prendeu tanto com outros livros da Colleen Hoover, por exemplo. Mas não quer dizer que seja uma história ruim, mas talvez a minha expectativa estivesse nesse lugar de que, ai, vai ser um livro que eu vou devorar e tudo mais, entende? Mas desses que eu mostrei para vocês, eu recomendaria esse livro para você ler, mas também não colocaria uma expectativa muito lá em cima, não, tá? Então, qual que é a ideia desse livro aqui? Uma jovem, no ano de 1700 e pouco, se encontra num momento de desespero e acaba fazendo um pacto com uma pessoa que tem poderes sobrenaturais, vamos dizer assim. E aí, esse pacto é que ela queria ser, tipo assim, viver a vida dela, ser esquecida pelos outros, ninguém incomodasse ela, mais ou menos isso. E aí acaba que acontece, né, o que ela sonhou lá, o desejo dela é realizado, e as pessoas acabam não lembrando dela. Então, assim, como ela fez um pacto lá, ela acaba não se atentando aos detalhes e acaba que o desejo dela é atendido no sentido de que as pessoas não lembram mais dela. Então ela não consegue deixar a marca dela no mundo. Então, por exemplo, ela passa pelos lugares, ela conversa com as pessoas e depois quando ela volta as pessoas já não lembram dela. Por quê? Porque ela não tá deixando a marca dela no mundo. As pessoas não estão lembrando dela. Então ela vive uma vida solitária. Até que uns 300 anos depois, porque como aí ela fica imortal, né, praticamente assim, 300 anos depois, acostumada já a não ter relação profunda com ninguém, porque ninguém consegue se lembrar dela, uma pessoa, um rapaz, se lembra dela. Ela fica assim, nossa, como que ele lembra de mim? Porque ninguém me conhece, né? Ninguém se lembra de mim. E aí a história vai se desenrolando nisso e vai explicando por que ele lembra dela e tal. Então, é uma história envolvente, é um livro um pouquinho mais grosso, né, do que os outros, ó, de costume. Então, se você é uma pessoa que está acostumada a ler livros fáceis, como eu estava, talvez você sinta um pouquinho de dificuldade, porque ele é um livro mais devagar, mais lento, vamos dizer assim. Mas, como eu falei, não é uma história ruim, é uma história interessante. Não lembro de ter lido essa história em outros livros, porque, por exemplo, livro de romance é muito comum a gente pegar a mesma estrutura, né? Mesmo enredo. Ai, são amigos que se apaixonam, são inimigos que se apaixonam. O age to gap, né? Aquela diferença de idade. Enfim, tem os padrões literários, assim, os clichês literários. E esse aqui, eu achei que ele fugia um pouco disso, então eu achei legal por conta disso. Mas, como eu falei, acho que o meu problema com ele foi a questão de não ser uma leitura tão fluida. E o último livro também segue nessa mesma linha. Não é um livro ruim, mas a questão com esse livro aqui foi que
eu tava com uma expectativa muito alta. A leitura dele é fluida, né? É assim, fácil, diferente desse daqui, que não me prendeu tanto. Esse daqui, ele é uma leitura fluida, sim, gostosa, fácil de ler. Porém, eu achei que foi bem superficial, assim, sabe? Não se aprofundou nas coisas. E acho que o problema realmente foi a minha expectativa, que eu tava todo mundo falando. E eu já tinha lido um pouco da sinopse, entendia mais ou menos do que ia acontecer. E aí eu fiquei, nossa, acho que vai ser muito legal e tal. E não foi aquilo que eu tava esperando. Foi ok. Então, pra mim, não valeu o hype desse daqui. Tanto que tem vários outros livros depois desse aqui que eu não me interessei muito em ler. Eu acho que eu cheguei até a baixar no Kindle para ler o livro 2, o livro 3. Talvez eu tenha lido algum deles, mas não me lembro agora. Porque eu tenho uma lista de leitura, né? Só tenho que conferir nessa lista se eu li. Mas assim, eu não me interessei o suficiente pra comprar os próximos livros e ter na estante, entendeu? Então, pra mim, não valeu o hype. E aí, o que que vocês acharam dessa minha análise? Vocês concordam com o que eu falei sobre esses livros aqui? Teve algum livro ou tem algum livro que tá no hype, que assim é super famosão e que você acha que não vale tudo isso, não vale essa fama toda? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Espero que você tenha gostado e eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.